Olá, meu irmão, olá, minha irmã, seja bem-vindo ao canal Palavra de Sabedoria. É sempre bom estarmos juntos por aqui para meditar a palavra de Deus. E se o canal está fazendo bem para você, se essas reflexões estão te ajudando a crescer, compartilhe com muitas pessoas que você conhece, para que seja bom para elas também. Hoje nós vamos visitar o Antigo Testamento. É sempre bom fazer uma visita por lá, porque é a antiga história do povo de Deus. E nós precisamos aprender mais, porque foi tudo que nos preparou para a vinda de Jesus, nosso Salvador. Vamos meditar então Gênesis 37, versículos de 2 a 4. Gênesis, capítulo 37, versículo de 2 a 4, diz assim: Eis a história da descendência de Jacó. José, ainda jovem, com a idade de 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, os filhos de Bala e os filhos de Zelfa, mulheres do seu pai. E ele contou ao seu pai as más conversas de seus irmãos. Israel amava José mais do que todos os outros filhos, porque ele era filho da sua velhice, e mandara-lhe fazer uma túnica de várias cores. Seus irmãos, vendo que seu pai o preferia a eles, começaram a odiá-lo e não podiam mais tratá-lo com bons modos. É interessante essas visitas ao Antigo Testamento, porque a gente vê logo de cara que não foi só entre Caim e Abel que houve aí um conflito, um desentendimento com a consequente morte de Abel, mas a gente vê que também José e os seus outros irmãos tinham conflitos, mas de forma diferente. Realmente, José era uma bênção para seu pai Jacó, porque era o filho da velhice. Era como que um acalento, um agrado de Deus para ele, um conforto de Deus para aqueles tempos difíceis que ele estava vivendo. Mas o mais interessante da gente observar nessa história, e dizem os escritores bíblicos, que na realidade os filhos mais velhos de Jacó, eles já tinham adquirido uma série de maus costumes. Eles já tinham se desviado dos caminhos do Senhor, estavam agindo de forma errada. Inclusive, alguns dizem que estavam trapaceando o pai, em benefício próprio. E existia todo um conluio. E o pai ensinou José a fazer conta, a analisar a situação, e José percebeu o mal que os irmãos estavam fazendo. E como diz ali, ele contou ao seu pai as más conversas dos irmãos. Mas não era só as más conversas, mas também os maus hábitos, as más práticas desses irmãos. E como o pai agradava José, fez até uma túnica de muitas cores, o que era um sinal de predileção, um sinal de distinção. Eles tinham um ódio, uma inveja muito grande e não tratavam bem mais José. Tanto que mais tarde, na história, nós já sabemos, ele foi vendido pelos irmãos e os mercadores o levaram para o Egito. E depois nós sabemos de todo o restante da história. Mas, meu irmão, essa mensagem de hoje é muito especial para que a gente entenda e perceba a importância de estarmos próximos de Deus, mesmo que os outros não estejam fazendo isso. Mesmo que as outras pessoas no mundo estejam agindo de má fé, estejam agindo de forma equivocada, errada, causando males a si e aos outros também, nós não podemos ir nessa onda. Nós não podemos embarcar nesse caminho. É preferível ter o agrado, é preferível ter o acalanto do Pai, de Deus nosso Pai. É preferível estar de bem com as coisas do alto, com as coisas de Deus, do que querer concordar, acobertar, passar panos quentes nessa situação que nós vemos ao nosso redor. De malícia, de maldade, de perversidade, de depravação, quase que em todos os lugares indistintamente. Por isso essa mensagem de hoje nos chama a atenção. E José teve tão grande predileção que, embora tendo sido vendido mais tarde, se tornou governador do Egito e salvou a sua família e os seus irmãos mais tarde, devolvendo com bem aquilo que ele recebeu de mal de seus irmãos. Que essas coisas que o Antigo Testamento narram nos ajude a refletir, nos ajude a entender as coisas.
e principalmente a viver de acordo com a vontade de Deus. Que o Senhor te abençoe nesse dia e em todos os dias também. Paz e bem.